O Brasil tem uma estrutura de representação de sindicatos, de trabalhadores e sindicatos patronais ainda fascista. Ou seja, vem dos anos 30, né, daquela construção feita durante a ditadura varguista por influência do fascismo italiano e tal. O Brasil passou por várias constituições de 46, pela Constituição de 67, a emenda constitucional número 1 de 69, pela Constituição de 1988, porém essa estrutura, por estranho e absurdo que pareça, ela permanece e tal. Deixando de lado a questão dos sindicatos trabalhadores, cabe ver a questão da representação empresarial tal, que também você tem a estrutura por sindicatos, nos estados as federações e tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria tal. Curioso que nós vivemos a situação econômica a pior da história do Brasil republicano. Segundo dados ontem mesmo divulgados pelo Banco Central, nós tivemos um crescimento negativo ano passado, portanto uma recessão de menos 4,08. O resultado esperado até então era menos 3,7. Foi pior, menos 4,08 tal. A OCDE diz que esse ano, aqui no Brasil, tudo indica que a recessão vai ser de menos 4. Eles estão falando isso em fevereiro. A tendência sempre nesse tipo de avaliação e piorando ao longo do ano. E há um certo consenso que 2017 também teremos recessão. O cenário, portanto, é pavoroso. A agricultura está sendo atingida por isso, a pecuária, o setor primário, o setor mineral, em silêncio as outras entidades, mas eu queria focar essencialmente no setor de transformação da indústria, portanto, no setor secundário, na economia e tal. A indústria está absolutamente silenciosa. Os seus representantes parecem que não têm contato com as suas bases. Basta ver o número de pequenas e médias empresas que foram fechadas, ou empresas que têm uma grande capacidade ociosa, né? O número de empresas que estão em regime pré-falimentar, as demissões, basta ver o crescimento do desemprego industrial é fabuloso, porém, as entidades parecem que não consultam suas bases, ou os sindicatos consultando suas bases, ou as federações consultando seus sindicatos, e muito menos a CNI, que é o topo dessa pirâmide fascista, consultando as federações estaduais das indústrias. Tal. No caso de São Paulo, vale relembrar, é uma exceção. Em dezembro do ano passado, de forma corajosa, a Fiesp, a ISSP, ou seja, a Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, se manifestou claramente pelo impeachment, ou seja, dizendo o seguinte, com esse governo e com todos os crimes atribuídos a esse governo, não é possível, a indústria está sendo destruída e o país está sendo destruído. Então, o que chama a atenção é que o conjunto, nós temos 27 unidades da federação, as outras 26 entidades da Federação das Indústrias, silenciosas, e a CNI não falou absolutamente nada. O país numa crise terrível, com todos os escândalos de corrupção, crimes de responsabilidade atribuídos corretamente a presidente, o setor industrial destruído. E o que fazem as federações estaduais? Silêncio, 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 silêncio. Portanto, se nós temos um projeto criminoso no poder, em grande parte se deve ao apoio empresarial, porque com a mais absoluta certeza, com todos os crimes atribuídos a esse governo, com toda a insatisfação popular, com toda a rejeição da presidente e do ex-presidente Lula, com toda a rejeição ao PT, o governo não sustentaria se os empresários tivessem caráter, tivessem honra e tivessem identidade efetiva com o Brasil. E as suas entidades assumissem claramente essa defesa das federações contra esse governo. Esse governo só se sustenta ainda hoje graças ao apoio empresarial. A sustentação desse governo, desse projeto criminoso de poder, são os empresários. Sem um apoio empresarial, não dura um dia o governo do PT.